Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Pessoal, nós temos um recadinho aqui referente à participação com a câmera aberta. Eu não sei se todos chegaram a ler o manual do cursista, mas eu tenho um recadinho bem importante para vocês, que as frequências, a partir dessa terceira jornada, elas serão computadas com a câmera aberta. Por mais que vocês estejam aqui, eu dê presença para vocês, vocês falem comigo se vocês estiverem mais de 75%, mais de 25%, desculpa, da reunião com a câmera fechada, que seria mais do que 25 minutos com a câmera fechada, o próprio BI não vai contabilizar a presença de vocês. Tanto que eu já teve alguns colegas meus que são tutores também que tiveram os RCOs alterados, e daí eles foram ver por que da alteração, era por conta disso, tá, pessoal? O próprio BI vai fazer alteração. Então, vocês vão estar aqui todas as reuniões, digamos, e chega lá no final da jornada e vocês estão com mais falta do que vocês realmente tiveram. Aí a gente vai ver lá, às vezes, é por conta da alteração que o próprio BI faz por conta da câmera, tá? Então, a partir dessa jornada, a câmera tem que estar aberta. Ela não pode estar mais do que 25% da reunião fechada. 25% dá 25 minutos, tá? Eu olho o outro e o outro me olha. Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas e acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista, o que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Então, a reunião de hoje nós vamos contemplar um pouquinho da cultura maker, conforme no nosso roteiro que estava lá previsto. Nós iniciamos com a cultura maker, temos 3 reuniões da cultura maker e depois nós vamos para a rotação por estações, tá? Então, nós estamos na reunião 2. A nossa agenda de hoje, o acolhimento, o para o início de conversa, o em ação, o vamos compartilhar e o para concluir. No nosso cronograma, então, temos aqui a Cultura Maker essa semana, a semana que vem e mais uma. Depois nós vamos para a rotação por estações. No dia 10 a 11 do 10, é a segunda semana lá de outubro. Vocês não terão essa reunião porque cai o feriado bem no dia dos nossos encontros, que aqui no cronograma vocês vão ver que aparece como apresentação de boas práticas. Vocês não terão essa aula às turmas de quintas e sexta-feiras, tá? O acolhimento, então. Angus McGarney, o meu inglês não é dos melhores, tá, pessoal? É um agente secreto com um diferencial. Ele é muito quieto, muito bem educado e se recusa a levar uma arma em suas missões. Ele é conhecedor da ciência. McGarner consegue usar qualquer material ao seu redor para criar uma solução, às vezes um pouco ortodoxa para os problemas que enfrenta. Ele é professor. Professor, você já esteve diante de alguma situação em sala de aula na qual foi preciso utilizar suas habilidades de McGarner? Guyver, melhor. Alguém aqui já esteve lá em sala de aula? Um exemplo. Eu já me senti algumas vezes, já aconteceu isso comigo, eu acho que a maioria, você vai com uma aula toda preparada, às vezes você preparou todo o material, mas quando você vai aplicar aquilo lá, você chega na sala, não funciona. Aquilo não está funcionando, aquilo não está dando certo, e você se vê naquela hora que às vezes acaba batendo aquele breve desespero que você fala assim, não, eu vou ter que partir para um plano B, eu vou ter que tirar uma carta da manga, eu vou ter que produzir algo. Eu acho que a maioria aqui já passou por algum momento parecido com esse, que teve que se reinventar lá dentro. Alguém gostaria de compartilhar aqui com nós, contar para nós um pouquinho? De alguma aula que teve que mudar, alguma mudança que vocês tiveram que fazer, alguma metodologia que vocês tiveram que aplicar lá, assim, e tirar aquela carta, como a gente fala, uma carta na manga.
Posso falar? Pode, Sandra. Eu cheguei ontem no 8º ano e a aula seria sobre o Setembro Amarelo. E eu cheguei, eles estavam todos alvoroçados, falando. Aí eu fui conversar, ver o que tinha acontecido. Uma amiga deles, de 14 anos, ficou grávida. E o namorado, acho que tem 22 ou 23 anos. E eu tive que mudar totalmente a aula que eu tinha preparado, tive que falar, porque daí eles falaram, ela ficou grávida porque ela quis dar, palavras machistas, é, e pasmem também, né? É uma sala que não estava funcionando o ar, então vocês imaginam, eles sentados já é calor, imagina como eles estavam acalorados. Cada um com a sua opinião, aí eu mudei totalmente a aula de arte, fui parar para ciências, falar com eles se cuidarem de meninas, que a gente já sabia, tem uma menina lá também que a mãe deixa dormir na casa dos meninos, e tem 12, 13 anos. E que hoje a menina que tinha tantos sonhos, que a gente tinha falado na aula passada, agora vai ter que cuidar do filho. E a menina está de 7 meses já. E todo mundo via a barriguinha e ela falava que não estava, não estava. E aí ela postou numa rede social e tinha bloqueado todo mundo, mas uma pessoa não, aí foi aquela. Então acabou totalmente minha aula, eu tive que mudar totalmente o foco. E isso acontece sempre, né? Não é todo dia. Às vezes um que brigou, um que xingou, aí você tem que resolver, apagar incêndio. Às vezes você liga para fazer chamada, não consegue, não tem internet. Eu acho que nós somos esse MacGyver aí todos os dias. Ontem foi Isso, só um exemplo, né? Mas acho que todo dia acontece uma coisa inusitada. Então era isso que eu queria compartilhar com isso vocês. mesmo. Alguém tem mais alguma situação que gostaria de compartilhar aqui? Eu falo assim, às vezes a gente até prepara aquela aula mirabolante que a gente se debruça e fala, essa aula vai ser boa, vai ser diferente. E às vezes a gente se frustra. E às vezes nós estamos com a aula mais simples, mais tradicional que nós possamos imaginar, e é aquela aula que vai funcionar. E a aula, às vezes, nós temos uma coisa tão diferente, não funciona. Ou até ao contrário. Então, acho que muitos de nós, como a colega falou, somos o MacGyver aqui. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Não? Estão todos quietinhos, muito quente. E vocês, já ouviram falar em cultura maker? Alguém aqui já ouviu falar em cultura maker? Sabe o que seria cultura maker? Ninguém? Então, a origem da palavra maker, ela vem proveniente da língua inglesa e corresponde ao termo fazer. A cultura maker seria basicamente o fazer, o colocar a mão na massa, o desenvolver, o criar. Dentro do nosso componente de artes, eu acho que a maior parte de nós já trabalhamos boa parte com a cultura maker, o fazer, com colocar a mão na massa, com o transformar, com o criar produtos, com o pouco material que às vezes nós temos disponibilizado dentro das nossas escolas. Hoje vamos entender o que é a cultura maker e como ela pode contribuir para a aprendizagem dos nossos estudantes. A cultura maker, ela é baseada em 4 pilares. A gente vai começar conhecendo os 4 pilares dentro da cultura maker. O primeiro pilar que sustenta a cultura maker é a criatividade, o criar, o desenvolver. A colaboratividade é o trabalho colaborativo, a união, o trocar experiências, o trocar sugestões. O terceiro pilar seria a sustentabilidade. Quando a gente fala aqui em sustentabilidade dentro de arte, a gente pode pensar desde o reaproveitar o material reciclável, ou desde reaproveitar, eu fiz um trabalho com recorte, sobrou pequenos pedaços de papéis. Alguns professores vão ter o hábito de fazer a limpeza e higienização lá e descartar. Normalmente a gente de artes vai guardando aqueles pedaços, aqueles outros pedaços de EVA, esses outros materiais. Entraria aqui dentro do sustentabilidade, do retrabalhar com os materiais, do recriar, do repensar aquele material, em ser sustentável com o material. E a escabilidade. A escabilidade seria os graus de execução dessa criação. Pode ser uma criação um pouco mais básica, pode ser uma criação um tanto quanto mais elaborada, então vai dentro dessa escabilidade. Com bases nesses 4 pilares, os makers são incentivados a fazer
e buscar soluções simples para problemas complexos. Neste encontro, discutiremos sobre as contribuições desses elementos para a prática pedagógica. A cultura maker é um movimento sociocultural cuja ideia central reside em criar, construir e consertar seus próprios artefatos, sejam eles físicos ou digitais, e propagar a ideia de que todos somos capazes. Como eu falei lá, desde uma criação mais pequena de um carrinho, às vezes, que ele vai recriar com uma caixa de remédio, com uma caixinha, um cavalo que ele vai criar com um pau lá, ou desde uma criação um tanto quanto mais mirabolante. O exemplo que nós temos lá no filme, o menino que descobriu o vento, ele fez uma criação um tanto quanto mais complexa para quem já assistiu. Ele criou, com os artefatos que ele tinha, o vento. Uma elaboração mais complexa. Não significa que nossos alunos precisam chegar em algo um tanto quanto complexo, mas desde aquele objeto pequeno que a gente recria, que o aluno vai desenvolvendo, que ele pega algumas metodologias que nós ensinamos para ele e ele vai adaptando dentro do nosso contexto e da nossa realidade escolar. Aqui tem um videozinho que explica um pouco mais do que foi a cultura maker e de como ela surgiu. Tá gravando aí? Eu comecei a minha vida profissional no auge do punk. Só não entrei no movimento porque me faltavam recursos capilares para o moicano. O punk era anarquista, anticonsumista, as bandas faziam seus próprios discos e até os fãs faziam as revistas sobre o movimento, os fanzines. Era a cultura do faça você mesmo. Maker vem do inglês to make, fazer. É o cara que faz alguma coisa, é um fazedor, um criador. O nome foi popularizado por um cara chamado Dale Dougherty, que criou em 2005 a revista Make. Em 2006, no ano seguinte, o Dale organizou a primeira Maker Faire, a Feira dos Fazedores. Foi nela que começou a se falar de vez da cultura maker. É a cultura do se vira, vai lá e faz. Se a gente imaginar a cultura maker como uma mesa, os pés da mesa são 4. Criatividade. Criar com as próprias mãos. Originalidade. O negócio é ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração. Conceito fundamental da cultura maker. Todo mundo trabalha junto, em rede. Mesmo quando está sozinho. Você pode pegar uma ideia que já foi criada, puxar ela da rede, renovar a ideia, recriar, fazer uma coisa nova e colocar aberto de novo para que outros possam utilizar a sua ideia. É o conceito do open source. Tudo é feito em colaboração, inclusive em equipes que trabalham juntas, de carne e osso, construindo as coisas em colaboração. Terceiro pé, sustentabilidade. A cultura que evita o desperdício. Saber usar os recursos que estão disponíveis, sem desperdício. Sustentabilidade. Escalabilidade. Na cultura maker, tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado, ganhar escala, gastando pouco. A primeira Maker Faire, aquela de 2006, atraiu 20 mil pessoas. Muita gente, hein? Em 2017, aconteceram 221 feiras em 45 países diferentes do mundo. Já teve feira maker até na Casa Branca, com a presença de Barack Obama. Em 2017, mais de 1,5 milhão de pessoas visitaram uma feira maker. As feiras são os ambientes onde makers de vários lugares se encontram e mostram invenções um para os outros. Mas no dia a dia, eles se encontram no Maker Space. É um lugar aberto, colaborativo, onde o maker pode criar e desenvolver os seus protótipos. Desde 2001, um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, atraiu alunos de várias áreas e criou um novo conceito, o Fab Lab. O Fab Lab, como o nome sugere, é uma rede internacional de laboratórios de fabricação.
O primeiro Fab Lab fora do MIT foi criado na Índia, em 2002, na cidade de Pabal. No Brasil, já existem 52 Fab Labs. E em todo o mundo já são mais de 1.300 Fab Labs em mais de 100 países. Pessoal, aqui foi uma breve explicação do que seria a cultura maker, de como que surgiu a cultura maker, dos 4 pilares ali que fazem a sustentação da cultura maker. Eu acho que para nós, alguém de arte aqui se sentiu totalmente fora, falar assim, não, isso daí eu nunca trabalhei. Eu acho que a maioria aqui já trabalhou, a gente só não dava esta nomenclatura de cultura maker, mas eu acho que nós, dentro do nosso componente, a maioria já trabalhou, a maioria já trabalha ou pensa em trabalhar com isso, não é nada algo assim tão novo. Talvez nós não trabalhássemos pensando com a nomenclatura cultura maker dentro do nosso componente, mas algo, como eu falei, acho que não é algo tão novo para nós. Então, o que a cultura maker busca? Ela busca trabalhar lá dentro dos 4 pilares. O primeiro pilar é a criatividade. É o buscar soluções simples para resolver problemas, novas ideias e possibilidades, utilização de materiais e soluções passíveis de serem replicadas. É a utilização do material que você estiver disponível ali naquele momento. Às vezes a nossa ideia vai muito além, queremos algo mais mirabolante. Um exemplo bem básico, às vezes a gente precisa e quer trabalhar com a bolinha de isopor, mas a nossa escola não quer adquirir aquela bolinha, não vai adquirir a bolinha. Preciso necessariamente daquele momento da bolinha? Às vezes vamos recriar aquela bolinha, vai ser uma bolinha que o aluno tiver em casa, de ping-pong, ou aquelas bolinhas menorzinhas, ou vamos construir a bolinha com papel. Já vai entrar ali dentro do criativo. Além da gente pensar na criatividade, vocês vão ver que vocês vão estar pensando já num pilar lá para frente, que é a sustentabilidade. O segundo pilar que a gente pensa aqui, dentro da cultura maker, é a colaboratividade. É o cooperar em pares, é um auxiliar o outro, é um acolher o outro, fazer com que os saberes se somem, o compartilhar ideia, buscar propostas já existentes, aplicá-las, recriá-las ou adaptá-las ao contexto do local, da nossa realidade, da onde a gente estiver. E a sustentabilidade. A sustentabilidade eu acabei, sem querer, dando exemplo já lá na criatividade. Vocês podem usar tanto da criatividade e tornar ela sustentável, que é evitar o desperdício de materiais, ressignificar usos e funções quando possível, refletir sobre a escolha dos materiais. Eu acho que aqui em sustentabilidade, a boa parte de nós somos quase que campeões em recriar, reinventar e reutilizar os materiais que nós temos e o que nós podemos trabalhar dentro da escola. Porque as escolas, nós sabemos que nem toda escola tem uma realidade tão maravilhosa, que tudo que a gente quer, que tudo que a gente almeja, nós vamos ter em mãos. Muitas vezes nós precisamos nos readaptarmos para o que a escola oferece lá. Tanto em tecnologia, tanto em materiais, tanto numa gama de variedades aqui. E a escalabilidade. Quando a gente pensa em escalabilidade, é quando a gente pode pensar assim, que a gente criou um produto, mas será que esse produto ele precisa ficar só na sala de aula? Será que ele pode ser replicado? Será que ele pode ser reaproveitado, recriado? Esse produto tem um custo acessível a todos? Ele será acessível? E são produtos passíveis de replicação. É propor soluções que possam ser produzidas em escala. Dentro da nossa experiência, a cultura maker oferece uma abordagem flexível e personalizável, permitindo que os educadores explorem diversas possibilidades de ensino e aprendizagem. E você, professor, já fez algum projeto de cultura maker na sua escola? Alguém aqui gostaria de compartilhar?
Ah, tá todo mundo quietinho, vamos lá, o prof não gostaria de apontar, senão o prof vai ter que apontar. Contem para nós se vocês já fizeram algum projeto diferente, algo que vocês acreditam que adentre dentro da cultura maker. Pode falar, Ana? É que coincidiu com uma atividade que eu fiz hoje. As escolas receberam os tablets, né? E aí os diretores tiveram que colocar película nesses tablets, né? Então a diretora já sabe que, então agora eu sei que eu sou cultura maker, né? Não sabia desse nome, mas ela já vem e pergunta: tem alguma utilidade? Quer guardar? Aí guardamos aquele acetato que vem a película. Aí eu fiz hoje um stencil com os alunos, né? Eles estavam recortando, hoje nós usamos aquele acetato. Então, ao invés de eu pedir para comprar folhas de acetato, eu também falei que eles poderiam trazer outros materiais reaproveitados de casa, mas foi excelente e está bem dentro da ideia, né? E aí, um tamanho padrão, todos usaram o mesmo tamanho ali, o trabalho foi desenvolvido em duplas, porque daí não dava um para cada um, e deu bem certinho, né? Coincide com o que você fala aí. Como que a gente estava falando aqui, eles criaram a partir de um material que você estava reaproveitando e eles recriaram. Silvana, pode falar? Silvana, depois a Mary. Silvana? Eu acho que ela não quer falar. Pode falar, Mary. Na verdade, eu trabalhei com os meus alunos no início do ano, um projeto em fazer os pontos turísticos de PET, os pontos turísticos aqui de Curitiba. O trabalho deles ficou bem legal, assim, teve aluno que se esforçou muito, acabou fazendo grama também de garrafa PET verde, então ficou um trabalho, assim, bem enriquecedor, né? E foi uma forma deles conseguirem trabalhar essa questão do projeto Espaço. com espaço, né? Isso mesmo. Prof, é igual eu falei. Tá, Pode falar, Silvana. O meu microfone travou aqui. Aí depois a Marisa, tá? Pode falar depois. Desculpa que eu ergui a mão, mas quando fui falar não funcionou. Eu, esses dias, as caixinhas de suco que vem pra escola, e eu vi que a tia jogou tudo no lixo lá. Mas era muita caixinha. Daí eu peguei, juntei, os alunos me ajudaram, a gente lavou, deixou escorrer bem, e a gente fez alguns vasos lá de cultura antiga, grega, né? E aí eu utilizei, mas ele nem tava assim praticamente no conteúdo, mas era uma forma que eu achei para reciclar ele, né? Tem outras formas também de usar. E aí aquelas caixinhas não foram pro lixo, porque eu tenho dó. Eu acho que todos nós aqui somos catadores de coisas. Parece que tudo tem utilidade, né? Isso é o que eu falei. Para alguns, eles vêm, eles produzem um material, produziu alguma coisa com EVA, sobrou, é lixo. Nós, normalmente, de arte, estamos lá catando, enfiando numa pastinha, juntando, porque eu vou utilizar isso. Algum lugar eu vou colocar. Pode falar, Marisa? Eu, esses dias, com a minha turma de eletiva, eu utilizei as caixas de ovo, as embalagens de ovo que vem da merenda, e aí a gente fez, assim, um mural, como se fosse personagens, né, o rostinho tridimensional, e aí também usei a caixa, aquele que vem na caixa de maçã, de fruta, pera, alguma coisa aquele, né, então eles criaram também, e a caixinha de suco, igual a Silvana falou, nós usamos para fazer uma maquete, para fazer as casinhas, né? Então, estou sempre lá procurando as tampinhas, né? Essa semana a gente fez lá também uma colagem e usei tampinhas, né? As tampinhas de garrafa para poder fazer parte. Então, o tempo inteiro, né? Eu tenho em casa aqui uma caixa cheia de lixo reciclável que eu vou guardando para que quando precisa tá lá no jeito, né? E na escola também, tá lá, acumulando já o lixo. Todo mundo olha e fala, lá vem a lixeira lá, já vem recolhendo todas as coisas. Isso mesmo. Eu trabalhei um exemplo, agora você falou, eu recordei.
quando a gente trabalhou a cultura afro, eu trabalhei os cabelos aí a gente trabalhou bem grande no craft, papel bobina, alguns chamas, e a gente fez todo o cabelo com a tampinha de ferro. Aí lá fui eu, a família do meu esposo tem restaurante, vão guardando as tampinhas aí, porque eu vou precisar de tampinha, eu vou precisar, até que eles foram acumulando, e a gente fez inteiro, todo com as tampinhas. Sandra? Sandra, gostaria de falar? Não? Então vamos prosseguir. Não estava conseguindo meu microfone, mas eu deixo para depois, eu falo depois. Tudo bem, quiser falar agora, pode falar. Então tá. Eu ia falar das tampinhas também, eu fiz um painel lá na minha escola com tampinhas de garrafas, aí a gente separou, eles fizeram a classificação, e o painel bem grande, e ficou super legal, e a gente usou várias tampinhas. E outra coisa que ficou bem legal também, que na arte egípcia, eu pedi para todos da comunidade as bijuterias que ninguém usava mais, aí eles fizeram a releitura dos faraós, e pintaram, né, e depois nos lugares que tinham pedrarias, eles colaram os brincos, pedrinhas, correntinhas, ficou super legal, ficou bem pesado, mas consegui ficar na parede, ficou bem legal. Selma? A minha mão na massa não é com material concreto nem reciclável, como a maioria disse. Nesse segundo semestre, eu estou dando aula para o médio, ensino médio, fui trabalhar música. Eles não têm interesse em nada, já são adultos, tem alunos de 20 a 65 anos, bem complicado dar aula para essa turminha à noite. Eu falei, como que eu vou abordar? Daí são os gêneros musicais, dividi eles em trios, falei, pesquisa de campo. Elaborei umas questões, eles na escola inteira vão pesquisar, entrevistar as tia do lanche, o pessoal da secretaria, todas as turmas. Daí foram, reclamaram, mas foram. Daí, essa semana, a gente coletou os dados, ensinei eles a tabularem, conversei com o professor de matemática, você pode atribuir uma nota também na matemática, porque é um trabalho interdisciplinar. Daí, a semana que vem, nós vamos fazer os gráficos e fazer uma exposição. Então, é uma mão na massa que eu tive, como você falou no início, Thaís, de ter que improvisar, né? Você prepara toda a aula e não dá certo, eu tive que mudar lá, então vamos trabalhar uma forma diferente a música. E já fui elaborando as questões, pedindo para o Espírito Santo ter misericórdia, né? E está dando super certo, eles estão super bem participativos, querendo que chegue a aula. Amanhã a gente tem uma aula, a primeira aula. Professora, deixa para segunda-feira, porque o primeiro horário é 6h30, né? A gente não consegue chegar. Então, eu vi um interesse muito grande deles estarem fazendo esses... Literalmente. E não tem cartolina, eu pedi aquelas pastas brancas da secretaria, vão fazer os gráficos. Acho que eu vou até ser pode ser a minha experiência, né, prof, essa? Porque eu estou tirando foto. Só um pouquinho, nós já vamos iniciar lá, daí você vê. Porque eu estou tirando foto e está sendo... Não, eu não estou tirando foto para ser meu relato de experiência, mas é porque a diretora pediu, ela gostou do trabalho interdisciplinar, e viu aquela muvuca de aluno para lá, e elas mesmas já foram fotografando, porque foram entrevistaram todo mundo, né? Ela, Selma, que trabalho bacana, a gente tem que divulgar isso, né? Porque é muito legal. Falei, E eu tive que improvisar. Surgiu de uma improvisação. Na massa diferente. Isso, Aparecida, aí a gente prossegue aqui, tá? Pode falar. Então, na minha escola, nós fizemos máscaras, né, afro lá, e fizemos também com bexiga, revista, papelão, né, reciclando também. E essa semana a gente trabalhou com arte rupestre, onde que eles utilizaram o carvão coloral, né, que é retirado da semente lá do coloral, que chama... Urucum. Urucum, isso. E resgatamos também umas brincadeiras, né, e confeccionamos alguns brinquedos de peteca, utilizando material reciclado também, e amarelinhas. Então, é tudo assim, de improviso mesmo, né, e deu certo, coisas diferentes, com esse calor não dá para ficar o tempo todo dentro da sala, então a gente tem que estar
reinventando, recriando, né, novas estratégias. Eu acredito que todos nós somos capazes, né? Então, essa é a minha contribuição. Obrigada. Isso mesmo, é como eu falei, eu acho que aqui dentro do nosso componente, todos, pelo menos um pouquinho, já trabalhou ali. O nosso Em Ação de hoje, então, pessoal. Agora nós vamos tomar como base a proposta de atividade presente na aula 39 do 9º ano do RCO. Mais aulas, com o objetivo de ver como nossos conteúdos podem se relacionar aos pilares da cultura maker. Organizados em grupos, vocês receberão lá esse material nos grupos, tá? Vocês vão acessar os slides da aula e ver os encaminhamentos propostos. A sugestão de atividade aponta para relações com os pilares da cultura maker? Se sim, quais? Se não, como poderíamos favorecer essa relação se conseguirem elaborarem uma proposição de atividade? Eu já vou compartilhar com vocês aqui, antes de vocês ir para o subgrupo, qual material que vocês receberão. Opa. Só um segundinho. Eu vou preparar o material aqui, deixei separadinho eles para vocês. Eu vou compartilhar o material que vocês receberão. Vocês serão divididos hoje em 4 grupos. Esses 4 grupos, a prof dividiu hoje, bem aleatório, tá? Ele não está dividido como vocês irão trabalhar a partir da semana que vem. Ainda nessa aula, depois para vocês, eu vou liberar um formulário para vocês preencher quais turmas vocês têm preferência de trabalhar para mim dividir os subgrupos, tá? Hoje a gente trabalha algo mais amplo, mais geral de todos, tá? Opa, a prof compartilhou mesmo. Não é esse. Esse aqui. Então, o material que vocês receberão é esse aqui, o seguinte. Todos os grupos receberão esse mesmo material igual, tá? Ele tem o Em Ação aqui com as orientações. Tem o linkzinho ali que vocês podem clicar aqui. Vocês estão vendo que está de outra cor, que é a aula 39 do 9º ano. Que vocês irão fazer? Você vai ver que aqui está integrantes do grupo 1. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Vocês estarão separados por grupo, ó. Pode ver que está ali. Só cuidem para vocês editarem o material só do grupo de vocês, tá? O que vocês irão fazer lá? Vocês irão acessar essa aula. A atividade 1 é acessar essa aula ali. Não esqueçam só de preencher o nome de vocês. A segunda é a sugestão de atividade que tiver lá nessa aula, aponta para os pilares da cultura maker. Vocês podem discutir lá no grupo se vocês acham que ela aponta para os 4 pilares, se ela aponta parcialmente, se ela tem todos ou se elas não têm. E se sim ou se não, como poderíamos favorecer essa relação? Se conseguirem, elaborem uma proposição de atividade. Aí vocês vão preenchendo nesse quadradinho. Cada grupo tem um quadradinho, vocês poderão debater ali dentro. Vocês terão 20 minutos para essa atividade, tá, pessoal? Um grupo vai permanecer aqui na sala principal. E os outros grupos, vocês vão ver, pessoal, eu dividi bem aleatoriamente, então vocês não se preocupem, não é o grupo que às vezes vocês vão ficar sempre, tá? Que depois eu vou ir mandando os linkzinhos para você, para o formulário, para vocês ver qual matéria mais vocês gostariam de participar. Um grupo vai ficar aqui na sala principal e os outros grupos vão receber um linkzinho às outras pessoas. Vocês só cliquem em aceitar esse link, que automaticamente vocês irão para essas salas, para quem é a primeira vez. E assim que encerrar o tempo, vocês voltam para a Meet principal também automaticamente. Um grupo fica aqui para nossa gravação não ficar toda preta, tá? Senão ela fica como se nós tivéssemos todos saído. Eu já vou ir mandando nos linkzinhos também para vocês no chat, tá? Não se preocupe.
Para quem está aqui na sala principal, já estou deixando o material aqui para os que ficarem aqui, tá? A prof vai ir nos subgrupos, depois eu volto aqui. Oi, Aparecida. Professora, eu estou no celular, tá? Uhum. Tudo Obrigada. bem, mas aí você pode ir discutindo com o seu grupo pelo celular, pode ir conversando lá, não tem. Tem mais gente aqui na sala principal. Isso, agora acho que estão todos. Pessoal que está aqui na sala principal. Só para eu confirmar. Pessoal que está aqui na sala principal, eu já enviei o linkzinho para vocês aqui no chat, tá? Que é desse material que está compartilhado aqui. Vocês serão o grupo 1, tá? Que é o primeiro lá. Eu já retorno aqui, eu vou só auxiliando os demais grupos. Acho que a gente pode começar, né, pessoal? Separe-se. Boa noite, pessoal. Eu estava vendo aqui a aula e Boa noite. parece que tem uma sugestão, que é para a gente analisar a sugestão de atividade dessa aula 39, né? E ver se ela se encaixa na cultura maker. É isso que vocês entenderam também? Exato. Sim. E, bom, se for comparar os pilares lá da cultura maker, que é criatividade, colaboratividade, sustentabilidade, escalabilidade, fazer uma ilustração que represente a canção, eu não vi relação, não, com a cultura maker neste momento, não, a não ser que o professor proponha alguma coisa em cima maior, né? Mas particularmente dentro dos pilares da cultura maker, essa atividade em especial eu não vi. Ô, gente, eu não dou aula para o nono, ela disponibilizou? Sim. Esses links de aula? Não... Tá disponibilizado lá ela disponibilizou ali no link do chat. Tá, obrigada. Mas onde está esse link? Eu não consegui achar. A hora que você chegar no slide que está escrito em ação, aí fica a aula 39, está em azulzinho. Daí você clicar em cima da aula, daí você consegue abrir. Eu coloquei aqui de novo, tá, pessoal? Uhum. Só para vocês saberem, vocês são o grupo 1.
Eu acho que ali no máximo que ele vai chegar na criatividade, que a gente pode estar explorando, e talvez, se for uma proposta em duplo, em trio, em grupo, talvez a questão da colaboratividade, mas mais do que isso não vai. A questão da sustentabilidade, estabilidade, eu acho que não alcança mesmo essa proposta, né? Ela é uma proposta muito rasa, assim, de atividade para a cultura maker, eu acho. Até porque fala somente na produção da letra da música, né? É muito raso, né? Daria para usar a criatividade confeccionando instrumentos musicais, painel, né? Uhum. Aí lá, a pergunta número 3 pede assim, Vamos ver. Se sim, quais, né? Se não, como poderíamos favorecer essa relação? Se conseguirem, elaborem uma proposição de atividade. Aí ali a gente poderia colocar, né? Sim. Talvez dentro lá da MPB. Isso. Alguma coisa que vá além do que vá para outros pilares lá da cultura maker, né? Aí poderia também ter o grau de execução né, dentro do último pilar, que eu não estou conseguindo falar hoje, dentro da apresentação e execução de alguém que saiba tocar algum instrumento musical, né, e apresentar, né, também. Sim. Deixa eu ver lá, voltando aqui. Entra na terceira, exatamente, né? O que vocês acham? Aí poderia formar 4 grupos, que contemplaria os 4 pilares, a criatividade, né, a colaboratividade lá, sustentabilidade e também a escalabilidade também. Daria para estar fazendo essas 4 situações. Eu acho perigoso trabalhar a sustentabilidade com alguns materiais, porque às vezes a gente tira a funcionalidade da reciclagem do material, transformando em algo que depois não pode ser reciclado. Então, se for para virar lixo, o material que seria reciclado virar lixo, não compensa. E a questão da escalabilidade eu acho bem complexa, porque a gente tem que pensar em termos de produção e se isso realmente vai ser útil depois para mais pessoas. É verdade. Também. Então, a gente acaba gerando outro lixo, né? Mais um lixo, né? Um material que poderia ser reciclado, às vezes, facilmente, você transforma ele em sala de aula e ele perde essa função depois. Aí ele acaba virando lixo mesmo e não... Mas se torna um problema em vez de ser uma solução. Isso é verdade. Também. É bem sério isso, porque depois, tipo, na escola a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí acaba o trabalho, às vezes a gente pega tudo, joga no lixo, ele vai lá para o lixão e não vai para o destino, né? Que deveria ir, se ele fosse a primeira... E pensando assim, meio que negócio, para ter uma escala, a gente trabalha muito com a ideia do visual. Então, se não for um produto com acabamento, isso provavelmente depois vai virar lixo. Dificilmente eles vão fazer alguma coisa que eles vão guardar. Então, eu acho que é outro ponto complicado desse tipo de trabalho, é você conseguir agregar um valor estético para que isso gere um apego, sei lá, emocional, para que não seja jogado fora depois. Eu acho que nós estamos, então, não sei, né, concluindo que o que o slide 39 deu como sugestão de atividade, ele não se encaixa tanto dentro da cultura maker, né? A não ser se a gente fosse pegar o 1 e o 2, né? E ali, eu acho só... E agora a outra lá, criar uma proposta, também até, eu acho que ficaria até meio complicado também, diante dessas questões de sustentabilidade, né?
Eu acho que essa proposta desta aula, talvez não passaríamos da colaboratividade, né? Não sei, é a minha opinião. Acho que nós temos que escrever lá alguma coisa, né? Lá no slide. Eu posso escrevendo a 2 aqui, se vocês quiserem. Ah, você pode escrever? A pergunta, eu estou tentando achar aqui para ler a pergunta, calma lá. Isso. A pergunta é: a sugestão de atividade aponta para as relações com os pilares da cultura maker? Né? Essa que é a pergunta, né? Quem é bom nas gramáticas faz a correção aí, ó. Eu não cheguei a escutar a música para ver se dava para aproveitar o conteúdo da música, talvez para propor uma atividade que venha a explorar os outros pilares, mas eu não escutei. Eu escutei também um pouquinho, mas eu não. Podia ter o nome da música, a gente lê a letra em vez de escutar a música inteira, né? Era mais rápido. Não dá nem para entender direito a letra. Tá muito difícil até de entender a letra, né? Ninguém tem um celular que faz a leitura da música para jogar no
Aí ele diz o nome da letra, o meu não faz isso mais. Ah, tá, eu também... Meu também não faz. Tô tentando ver se eu reconheço também. Ah, é do Milton Nascimento com Lô Borges. Ah, chama O Trem Azul. Abri aqui no... Deixa eu ver se eu consigo puxar. É agora que eu estou conseguindo entender. Vou ver se eu consigo jogar para vocês. Ó, coloquei ali no... Ver se chegou para vocês. Bom, a letra da música é muito interessante, mas eu não me passou nenhuma ideia aqui na cabeça, por enquanto. Eu também não. Botei as músicas, mas... Talvez trabalhar com essas frases que não são ditas, mas não sei, tô pensando muito comercialmente, eu acho. Daí me lembrou aqueles panos de pratos criativos com frases divertidas. Ah, A questão bacana, né? Mas daí não sei, não entraria na questão da sustentabilidade, eu acho. Parece complexo trabalhar essa questão da linguagem musical, né? Nesses pilares, assim. Não sei se precisaria de um tempo, eu no mínimo, assim, de pesquisa para ver se eu conseguiria encaixar, assim. No momento eu não... Até porque essa temática, essa música, não retrata a realidade dos nossos alunos, né? Eles não têm o hábito e o repertório e conhecimento, né, desse estilo musical. Então, é complicado trabalhar com eles. A gente tem que fazer uma comparação, né, usando outras estratégias, trazendo para a realidade mais próxima deles. É muito complicado, teria que ter mais tempo. Fazer um estudo, né? Isso. Para conseguir alguma... A professora que não escute a gente, mas ali está escrito, ó, se conseguirem. Ah, é? Ela está de ouvido. Pessoal, é que eu estou aqui, eu ouvi. Não, o importante está mesmo se conseguirem. O importante, o interessante dessa atividade não é tanto vocês registrarem ali. É justamente esse debate que vocês estão fazendo para ver se cabe dentro dos 4 pilares, o que seria, o que encaixaria dentro desses 4 pilares, para vocês pensarem em outras atividades, o que é. Porque às vezes a gente fala assim, é cultura maker, mas
Está dentro dos 4 pilares mesmo? Está funcionando? É justamente isso. O principal objetivo aqui é esse debate de vocês, não é tanto um registro lá, tá? Não se preocupe. Eu acho que nós chegamos aqui a um consenso, né? Que nesse caso dessa aula 39 não cabe dentro da cultura maker, na minha opinião. Eu não trabalharia, não faria um projeto em cima, né, dessa. Teríamos que repensar, né? E se for trabalhar, eu teria que fazer uma pesquisa mais ampla, não sei, precisava Sim. de um tempo para poder. Mas é difícil mesmo, que a música é muito abstrata, né? Não. Hoje de manhã até dei uma lida, eu achei que eles iam puxar mais para o trabalho do Hélio Oiticica, alguma coisa com material caminho, mas daí puxou para música, eu falei, ixi, aí lascou. Verdade. Se vai para as artes visuais, aí contemporânea, aí é mais... Aí sim, né? Vai. Pessoal, mas não se preocupem, a partir da semana que vem, como eu comentei, vocês serão divididos em subgrupos conforme a afinidade de turma de vocês. Aí vai ter conteúdos mais a fundo que vocês escolherão, tá? Tá. Tranquilo. Justamente para vocês fazerem essa análise e a percepção, que às vezes a gente fala, porque está criando, porque está inovando, porque está utilizando esse material é maker, mas será que realmente está dentro dos 4 pilares lá? Será que é? É justamente essa proposição para depois vocês conseguirem desenvolver e não ficar um trabalho, às vezes, lá falho, né? Aí a escalabilidade eu acho que vai ser o ponto mais crítico dessa proposta. É que um trabalho, para ele ter reproduções, você tem que pensar muito, porque às vezes até um trabalho para você, até o material que você usa para você reproduzir, ele não encontrando o mesmo, já é difícil de reprodução. Bem, isso mesmo. Estão todos voltando. Deixa a professora aguardar uns minutinhos, que já estão quase todos aqui. A Roberta não voltou. Sei que teve algum problema lá na conexão dela. Vamos voltando lá. Pessoal, então, retornando lá ao nosso material, eles vão pedir na sequência para a gente compartilhar, para vocês compartilharem as ideias de vocês, para vocês explicando o que vocês acharam ou não. Eu vou compartilhar o material aqui e daí vocês podem ir falando conforme os grupos que estiverem aqui, tá? Eu compartilho aqui para vocês, que daí vai um pouquinho mais rápido. Tá carregando aqui. Então, a gente tem de início aqui a nossa proposta, que era comum a todos. O principal objetivo que eu estava falando para o grupo que estava aqui, e eu comentei no outro subgrupo, não era tanto vocês elaborarem a atividade, vocês criarem ali. O principal objetivo era vocês fazer a percepção se aquilo está engajado dentro dos 4 pilares. E que tipo de atividade a gente precisaria para engajar os 4 pilares. Porque para ser considerado maker, a gente tem que considerar os 4 pilares. Então, esse era o principal objetivo, não era tanto vocês criarem atividades, não era tanto vocês registrarem, era vocês debaterem e fazer esse levantamento, tá? O grupo 1 aqui. Alguém do grupo gostaria de compartilhar o que vocês debateram lá, o que vocês levantaram? Não precisa necessariamente ler, pode explicar, pode falar. Ninguém, vocês estavam compartilhando e falando tão empolgados, agora todo mundo fugiu. Ninguém? Analisando a proposta de atividade que está no slide, a gente chegou na conclusão que conseguiria só atingir a criatividade, como ele pede uma proposta prática de composição, ilustrando a música.
A colaboratividade, talvez, dependendo se o professor pedisse para fazer em grupo, talvez, fazer um trabalho colaborativo, mas mais do que isso, não passaria. Então, assim, ela não atingiria os 4 pilares na nossa visão. Ela não seria uma atividade dentro da cultura maker. Não entraria ali dentro. Isso mesmo. O grupo 2, a Juliana, Silvana, Mary, Sandra e Gisele. Alguém gostaria de compartilhar aqui com nós? Posso falar, prof? Pode falar, Silvana. Ok. A gente discutiu, concordamos também com o grupo 1, né? Que realmente ela não se encaixa nos 4 pilares. Porém, a gente até comentou que nós, e acredito que todos, né, aqui na sala grande, a gente se utiliza do RCO e das propostas, mas eu penso que todos nós acabamos mexendo ali, fazendo do nosso jeito, de acordo com a nossa realidade. Aí chegamos à conclusão que, para que ela também, talvez, fique mais com cara de cultura maker, a gente se utilizar da proposta, né? Porém, até escrevemos ali, usar os recicláveis, as colagens, né? Entrar ali ao nosso... Não seria o plano B, mas a nossa forma também de passar essa atividade de uma forma diferente, não apenas, como o Roger falou, apenas uma ilustração por ela, assim, uma coisa simples. Então, a gente falou das duas questões. Se sim, né, estaríamos nós, como professor de arte, entrando com essa questão de sugerir de outra forma, a forma deles ilustrar a música ali, que a gente se baseou naquela proposta da aula. Porém, realmente, como o Roger disse, não aborda os 4 pilares, mas que nós, geralmente, a gente vai além do que está ali da proposta, né? A gente busca, de acordo com a realidade de cada escola, né? Se você trabalha em 5 escolas, às vezes a mesma atividade nós vamos trabalhar de 5 formas diferentes, porque estamos em realidades diferentes. Discutiu muito isso. Isso mesmo. O grupo 3... a Janaíne, a Ana Cristina e a Márcia. A mesma coisa que os outros falaram, né? Que vai contemplar a questão da criatividade, a colaboratividade também contempla, eles vão criar em duplas ali na proposta. Ali a escalabilidade seria fácil de fazer a troca, a exposição, algo nesse sentido. Mas o que faltou mais foi a sustentabilidade. Então, a mesma coisa, nós sugerimos ali recortes de revistas, por exemplo, reaproveitar imagens ou papéis coloridos, de alguma forma reutilizar o material. Poderia ir até mais além, poderia fazer, por exemplo, um stop motion sobre a música com objetos ou com os próprios recortes, né? Então, acho que bate mais ou menos com os outros grupos. O grupo 4... Prof, pode falar. Nós colocamos ali no 1, né, o que estava trazendo a proposta, no 2 ali a questão, nós só falamos da criatividade, por conta do que é pedido, né, da ilustração, e aí eu acho que a gente foi mais para o que a gente faria, né, qual seria essa uma outra atividade, e aí, vendo todo mundo falando aí, eu acho que a proposta que nós faríamos, né, de trabalho, nós sugerimos ali que os alunos fizessem uma pesquisa, já que, ouvindo a música, a gente chegou a que ninguém conhece a música. A gente não conhece a música, nunca ouvi a música. Então, talvez nós sugeríamos que eles fizessem, né, em grupos. Então, aí já entraria a questão da colaboratividade, né? Então, eles poderiam pesquisar uma outra música do período. E aí, na criatividade, eles gravarem um vídeo no estilo TikTok, dublando, fazendo uma dublagem de alguma música, né, desses cantores, e então, nessa questão, eles entenderiam como era o estilo de roupa, cabelo, acessório, né? Então, aí eu estou aqui pensando, aí já entraria a questão da sustentabilidade, porque a gente poderia criar alguma coisa reciclável, né? E a escalabilidade de reproduzir esses vídeos, né, para que ele, como se fosse uma publicação num grupo, numa rede social, sei lá. Então, eu acho que essa nossa proposta do nosso grupo alcançaria os 4 pilares, né, mas a gente ia Mas a proposta transformar. vocês não pensam
Não, eu acredito, eu concordo com os demais que diz que é a questão da criatividade e se fosse a colaboratividade, se fosse em grupo, né? A proposta do RCO. Então, foi isso que a gente fez. A maioria aqui, por mais que nós estivéssemos dispersos em 4 grupos, todos chegaram mais ou menos ao mesmo iguais. Texto, que ela se enquadra. Isso mesmo, é bem isso, porque para se enquadrar, a gente precisa pensar nos 4 pilares. E quando a gente pensa nos 4 pilares, pessoal, nós temos que pensar bem claro que principalmente a criatividade é um pilar que faz muito mais parte, a colaboratividade, quando a gente trabalha em conjunto, mas quando a gente pensa em sustentabilidade e escalabilidade, é um trabalho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. A escalabilidade seria poder reproduzir aquele material. Será que todo material feito com material reciclado, ele pode ser reproduzido? Ele pode ser construído para os demais? Será que só a reciclagem é uma sustentabilidade? São alguns pontos para a gente entrar aqui em pensar, às vezes, colocar em pauta, porque a gente fala, eu estou utilizando material reciclável, eu estou sendo sustentável, mas até que ponto a minha sustentabilidade vai dentro deste material, tá? E tem uma outra questão também, professora, que é a questão, assim, o que vai ser feito com aquilo depois? Porque se você fizer um trabalho, colocar na parede e depois jogar no lixo, você está fazendo lixo também. Né? Esse trabalho não é mais sustentável. Exatamente. Esse trabalho você pode ter reutilizado o material, tornado um material sustentável, mas o trabalho em si não é um trabalho sustentável. Isso mesmo. Bem, eu acho que ficou bem claro para vocês, bem legal essa contribuição aqui. Deixa só a prof prosseguir aqui, porque senão a gente se empolga e eu estouro o tempo de vocês. Vamos prosseguir aqui, já está carregando o material de vocês. Pessoal, então, para concluir aqui, a gente vai nos organizar para o próximo encontro, para os nossos planos de ação que serão desenvolvidos em grupos. É o material que eu falei para vocês, que eu vou enviar agora um formulário, vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, porque ele é bem curtinho, ele só vai estar lá, pessoal. Se vocês gostam de trabalhar mais com o 8º, com o 9º, 8º, 7º ou 6º ano, por favor, respondam só uma turma, tá? Porque esse formulário é para a prof dividir vocês em subgrupos, tá? Eu vou linkar ele aqui para vocês responder. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem ele. Que é através deste formulário que eu vou subdividir vocês em grupos. Só vejam lá se ele está abrindo. Não tem formulário da chamada, Gisele. A prof vai visualizando todos vocês, vai visualizando a participação de vocês no grupo e o próprio BI registra, tá? Se acaso eu coloco um dado que é inconsistente com o BI, ele próprio altera agora. Por isso da questão das câmeras. Conseguiram abrir o formulário? Anexei aqui novamente. Feito. Não, não consegui, professora. Não conseguiu aparecer? Eu estou no celular. Tá. Você está no celular? Eu vou fazer o seguinte, eu vou anexar ele aqui no grupo do WhatsApp de vocês, para quem não conseguir agora, na sequência depois pode ir respondendo ali também, tá? Pelo WhatsApp. Vou anexar ele aqui já no grupo. Ok, obrigada. Tá? Que é bem importante que todos vocês respondam, porque aqui é a fonte que a prof vai ter para conseguir montar vocês nos subgrupos, tá? O meu também não abriu, não. Eu vou aguardar, então, tá? Na hora que você enviar, a professora me dá um toque. Já carreguei lá. Thaís, eu acho que eu não estou nesse grupo do WhatsApp, que eu não estou recebendo as notificações. Do WhatsApp? Você não tá? Eu deixei o link aqui no mas eu vou copiar aqui para você também, tá? Aqui, vou colocar agora aqui no chat. Tá aqui no chat também, acabei de colocar. Tá, já, obrigada. Coloquei aqui no chat, mas qualquer coisa está disponível lá no Class também. Tá, já, obrigada.
Pessoal, só vão dando um joinha. Quem respondeu, só para a prof saber, para a prof ter. Ai. Professora, já estou no grupo, mas não veio nenhum link. Do grupo do WhatsApp? É. Ah, é que você entrou aqui agora, depois que a prof mandou. Estou colando novamente. Obrigada. Ah, sim, agora chegou. Apareceu? Aham. Isso. É o mesmo Nossa, link que eu liguei aqui no chat. Ivana, eu acho que você entrou recente. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo. Professora, na verdade, entrei agora. Eu vi, não, é que eu ia te falar que a prof foi verificando antes, e quando você não tem pelo menos o número X, se você tiver mais que 10 minutos de ausência da reunião, não contabiliza presente. Professora, não tô conseguindo entrar. Não entrou, Aparecida? Não. Nem pelo Eu celular também não ali? consegui. Professora, Pode falar. tem como eu repor essas duas aulas que eu perdi? Uma eu estava em reunião na escola e o outro estava em conselho, os dois, na verdade, conselho de classe. Na verdade, a da semana passada, você não tem como repor. A dessa semana, se você quiser, eu tenho uma turma amanhã cedo, às 10 horas da manhã. Aí é possível de você repor. Sim, pode ser, então. Pode ser? Você tem o WhatsApp da prof ali? Aí qualquer coisa, você só me dá um oi que eu te envio o link da turma de amanhã daí, que acho que fica mais fácil para você. Ah, então pode ser. Uhum. Pode ser? Depois você só dá um Você mandou no oizinho grupo, né? O que eu mandei no grupo é o da aula de hoje. Da manhã é outro link, porque daí você assiste em outra turma que não a sua, tá? Ah, tá. Aí qualquer coisa você só me chama que eu te envio lá, tá? Então tá bom, professora. Muito obrigada. Desculpa mais uma vez, tá bom? Não. Deu certo, Ana Cristina. Quem me falou que não deu certo? Aparecida? Isso, ainda não consegui entrar. E quem mais não conseguiu? E a Nilma? Ah, tá. Eu não consegui. Não consegui mesmo. Não conseguiram? Tá, deixa só eu pegar aqui a caneta que eu já anoto para vocês. Eu vou pedir para vocês e vou deixar anotadinho aqui. Só um segundinho. Mãe, eu pego uma toalhinha e põe aqui para não sujar a tua cama. Aparecida, só falar para a prof qual turma você gostaria de participar. Qual grupo, de qual série? Ó, fica a seu critério, tá, professora? Você tem todas, não tem preferência por nenhum? Não, eu tenho todas. Pode ficar tranquila. Qualquer uma aí que encaixar, para mim, tá de bom tamanho. Ah, tá. Tranquilo. E Nilma? Pode ser o 6º ano. 6º ano, tá. É que os demais aí registra lá, como vocês não conseguiram, a prof já registrou aqui. Pessoal, então vamos para... Alguém mais com alguma dificuldade não conseguiu registrar? Todos conseguiram? Então vamos só prosseguir aqui. Pessoal, estão abertos o edital de credenciamento para professor formador, está aberto no momento para quem é QPM, para quem é concursado. Então, venham ser um formador do programa de formação continuada em serviço do grupo de estudo Formadores em Ação. As inscrições já iniciaram essa semana, na segunda-feira.
O edital já está publicado, tem aqui todo dentro do material de vocês. Se alguém tiver interesse, se alguém tiver vontade, pode me comunicar que eu envio também o material daí para vocês. E que fique por dentro das regras do processo. Participem da nossa seleção. O período de inscrição vai até dia 1º de outubro, 1º/10, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem quiser vier, quem quiser participar como tutor, tá? E aqui a gente tem o nosso formulário de participação, que vocês preenchem. Vou deixar linkado aqui. Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp para vocês também, para quem quiser responder pelo celular. E vou enviar aqui também no chat para vocês. Lembrando que esse formulário aqui é sempre bem interessante vocês preencher. Eu não tenho acesso a eles, que é um material que vai direto para a CED, que é onde que a CED vê as ânsias, a angústia, o que vocês querem de mudanças, e pedindo em conjunto, quem sabe a gente consegue alguma coisa lá, tá, pessoal? Então, boa noite a todos. Bom resto de semana a todos. Espero todos na semana que vem. Abraços e bom restinho de semana. Boa sexta-feira, bom final de semana. Até semana que vem. Dúvidas, Tchau, vontade de obrigada, participar do Forma 2 ou algo assim, pode me mandar mensagem, pode me mandar lá que na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá? Abraço a todos. Boa noite a todos, pessoal. Beijos e abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, tchau. Qual turma que é? Nós somos a turma F. Boa noite. Obrigada, boa noite. Viu, professora? Qual é a nossa turma mesmo? Turma F. F. Turma F, Arte Fundamental. Arte Fundamental? Isso. Tá, obrigada. Tchau. De nada. Tchau, tchau. Bom final de semana, bom resto de semana. Ô, Pro, aqui é a Gisele. Tem como... Pode falar, Gisele. Tem como saber se o tempo em que eu entrei valeu para contabilizar a aula? Eu entrei um pouco antes da formação dos grupos, eu participei dos grupos, do debate e tudo mais. Tem sim, eu não vou te saber falar exatamente agora, porque assim, ele gera, ao final da reunião da gravação, ele gera um relatório de participação e gera a gravação, só que ele demora 1h e pouco, até 2 horas para gerar esse relatório, que daí vai para os e-mails da gente e vai contabilizando no BI, tá? Ah, então tudo bem. Aí depois qualquer coisa, você me passa lá no WhatsApp, se você puder. Uhum. Sim, se sim. valeu ou não, aí eu vou querer a reposição se não valeu, mas eu acredito que tenha valido. Que reposição essa semana eu só teria amanhã às 10 horas da manhã, tá? Então, aí depois eu preciso saber dessa informação, se valeu. Porque eu estava acostumada com outro grupo, como eu mostrei o print lá para você. Aí eu peguei e não vi que tinha começado a aula, né? Eu pensei que essa aula ia ser igual do outro grupo, às 10 horas da manhã. Eu não estava esperando para ser esse horário. Ah, você fazia às 10 horas da manhã na quinta-feira? Fazia na hora do intervalo na escola. Ah, não, vai ser às 18h10. A gente vai aprendendo, né? Mas então tá bom, obrigada. Depois aí você pode me falar se valeu ou não. Uhum, sim, sim. Beijinho, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.